Nada está desabando ao seu redor. O universo não trabalha com ruínas, ele trabalha com reposicionamento. Aquilo que parece ter saído do lugar, aquilo que parece ter sido retirado de você, na verdade está sendo realocado para abrir espaço para algo muito maior, mais alinhado e mais estável. Respire devagar agora, como quem recebe um vento novo entrando pela janela depois de uma noite abafada. Hoje, você vai receber uma declaração única, uma frase que carrega um poder silencioso, como uma chave antiga que só funciona quando girada com calma. Florence Scovel Shinn, a mulher cuja sabedoria inspira este conhecimento, sempre dizia que a palavra tem força criativa quando nasce de um coração tranquilo. Não estamos aqui para teorizar, estamos aqui para ativar uma lei viva, uma lei que responde ao tom da alma e não ao barulho do medo. Antes de seguir, sinta dentro de você uma parte cansada. Sim, aquela parte que já tentou dezenas de soluções, que já correu atrás de oportunidades, que já ficou noites acordada temendo um imprevisto ou contando centavos como se fossem gotas num copo rachado. Essa parte não precisa de mais luta, ela precisa escutar que a guerra acabou. Você não está aqui para batalhar contra a vida, mas para aprender a caminhar junto com ela. O campo invisível reage ao estado interno, e a sua palavra só ganha força quando nasce do descanso. Florence Scovel Shinn ensinava que a fé não é grito, é posicionamento. Hoje, você vai aprender a falar e depois a silenciar, permitindo que o decreto se estabeleça sem sabotagem. Imagine agora um brilho suave acima da sua cabeça, não uma luz agressiva, mas um clarão acolhedor, como o sol que atravessa folhas verdes ao amanhecer. Essa luz gira apenas uma vez, discreta, e abre um cofre que sempre esteve reservado para você. Sinta um peso saindo dos ombros, como se alguém tivesse retirado uma mochila antiga que você carregava sem perceber. Nada corre, nada falta, tudo chega no ritmo perfeito. Permita que essa certeza desça até o peito. A sua palavra cria caminhos. Não é necessário compreender com lógica, apenas permita que o corpo reconheça o que a mente ainda resiste a aceitar. Prometa a si mesmo permanecer até o fim deste momento, não por obrigação, mas porque cada pausa, cada respiração, cada imagem mental vai preparar o terreno interno para o decreto principal. Você saberá exatamente quando ele chegar, porque o corpo reconhece quando uma verdade toca sua raiz mais profunda. Enquanto isso, deixe sua intenção registrada dentro de você, como quem escreve o próprio nome na areia e observa a maré confirmar. Florence Scovel Shinn dizia que quando declaramos sim para a riqueza divina, abrimos a porta pelo lado de dentro. Então diga mentalmente, com sinceridade tranquila: eu digo sim ao fluxo que me pertence por herança espiritual. Respire novamente, desta vez com a sensação de que o ar entra como provisão. O que parecia atraso era apenas preparação. Nada conspira contra você, tudo se alinha a seu favor. Quando você compreender o poder do uma única vez, perceberá que a vida responde como um rio encontrando seu curso natural. A semente já está na sua mão. Agora, vamos preparar o solo. Feche os olhos se puder. A prosperidade não nasce na carteira, nasce no campo invisível, e esse campo começa no seu fôlego. Inspire pelo nariz com a mesma suavidade de quem saboreia a água fresca. Segure por um instante. Expire pela boca como quem solta preocupações antigas, aquelas que nunca resolveram nada além de desgastar sua energia. De novo. Ao inspirar, sinta a vida entrar. Ao expirar, deixe ir a culpa, a pressa, o medo de não conseguir. Eles nunca pagaram suas contas, apenas bloquearam o caminho do que já estava vindo. Florence Scovel Shinn afirmava que a palavra é a semente, a emoção é o solo e o corpo é o vaso. Quando você fala, o universo escuta o tom, e não a frase isolada. Por isso, não estaremos aqui implorando ou repetindo pedidos. Estaremos estabelecendo decretos firmes, claros e tranquilos. Coloque a mão no coração. Imagine um jardim interno. A terra, antes seca pela dúvida, agora recebe orvalho. Veja raízes recebendo água. O coração suaviza, a mente sossega. Você não precisa provar nada para merecer, precisa apenas permitir. Agora, escolha uma situação financeira específica. Pode ser uma dívida, um valor esperado, uma oportunidade que deseja abrir. Veja essa cena diante de você como uma imagem leve. Sem esforço, diga por dentro: está sendo resolvido. Ao inspirar, sinta provisão. Ao expirar, sinta alívio.
está sendo resolvido. Nada está contra você. Tudo se organiza em seu benefício. Agora, respire fundo uma última vez para encerrar esta primeira preparação. Sinta o corpo mais solto, o peito mais aberto, a mente mais clara. Florence Scovel Shinn dizia que quando o interior muda, exterior acompanha. E aqui, algo já começou a mudar. Sinta agora como o ambiente interno se tornou mais silencioso. Há um espaço novo entre um pensamento e outro, como se uma porta tivesse sido deixada entreaberta e um ar mais fresco começasse a circular. É nesse espaço que a abundância encontra caminho. Florence Scovel Shinn sempre lembrava que o universo não responde ao desespero, mas ao estado de disponibilidade. Quando você deixa de apertar a realidade com expectativa e passa a oferecer um lugar tranquilo para a criação se manifestar, aquilo que parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Não é mágica infantil, é sintonia. A vida não empurra, ela flui. Quero que você perceba algo importante. A carência não nasce da falta de dinheiro, ela nasce da desconfiança. A pessoa pode estar com poucos recursos e ainda assim sentir paz, porque confia na provisão que se move. Por outro lado, alguém com valores altos na conta pode viver atormentado pela possibilidade de perder tudo. É por isso que Florence Scovel Shinn dizia que a verdadeira prosperidade é um estado interior antes de ser um resultado externo. Hoje, estamos reconstruindo esse estado dentro de você. O que vem de fora apenas refletirá o que já foi instaurado no íntimo. Observe agora 3 vozes que costumam sabotar a colheita: a ideia de que é preciso sofrer para merecer, a crença de que ao receber alguém perde, e o hábito de esperar que tudo desmorone quando algo melhora. Essas vozes não são suas, foram herdadas, aprendidas, repetidas por anos sem questionamento. Elas são como roupas antigas que já não servem, mas que insistimos em usar por costume. Respire e veja essas crenças como peças desgastadas que você coloca sobre uma mesa. Com gentileza, diga para cada uma delas: você não me ajuda mais. Você pode descansar. Não preciso sofrer para prosperar. Meu bem amplia o bem de todos. Quando melhora, estabiliza e floresce. Sinta a leveza que surge ao liberar essas ideias. É como soltar um cinto apertado que limitava sua respiração. Inspire devagar e imagine que esse cinto cai ao chão. Expire e perceba o espaço que se abre no abdômen, no peito, no corpo inteiro. É nesse espaço que a provisão se manifesta. Florence Scovel Shinn afirmava que aquilo que tem espaço para crescer, cresce. Por isso, liberar tensões internas é parte essencial da construção da riqueza espiritual e material. Agora, visualize-se caminhando por um corredor iluminado. À sua esquerda, portas com etiquetas antigas: culpa, pressa, medo, comparação, desvalorização. Veja essas portas sendo fechadas com suavidade, sem esforço. Elas não servem mais ao caminho que você escolheu. À frente, uma porta sem nome, uma porta limpa. Você toca a maçaneta e ela reconhece sua energia. Não é força, é autorização. A verdadeira prosperidade não exige empurrão, ela responde ao consentimento interno. Leve agora a mão até a garganta. É aqui que muitas vezes a carência se esconde, como um nó que impede a expressão plena. Com ternura, diga ao seu corpo: você pode liberar. A minha voz é canal de abundância limpa. Sinta essa região relaxar, como se um nó fosse desfeito lentamente. Sua palavra passa a fluir com mais clareza. Florence Scovel Shinn dizia que a boca é a porta do decreto e que a palavra dita com confiança é como uma chave que abre cofres espirituais. Repita mentalmente, com calma entre uma frase e outra: eu me perdoo por ter vivido em alerta. Eu retiro minha energia da falta. Eu retorno ao compasso da fonte. Sinta como cada frase assenta no corpo, como sementes que encontram solo fértil. Não é necessário pressa. Não estamos correndo atrás de resultados. Estamos construindo raízes profundas. Agora, perceba uma revelação simples: o dinheiro não é salvador, ele é mensageiro. Ele leva ao mundo o recado da sua consciência. Se sua consciência diz não sei se posso, o mensageiro hesita. Se sua consciência diz eu recebo por direito divino e agradeço, o mensageiro acelera o passo. Essa compreensão muda tudo. Florence Scovel Shinn repetia que o universo responde à convicção, não há necessidade. Vamos realizar agora um exercício de 5 respirações, cada uma com uma intenção clara.
Na primeira, inspire confiança, expire autossabotagem. Na segunda, inspire merecimento, expire culpa. Na terceira, inspire serenidade, expire pressa. Na quarta, inspire clareza, expire confusão. Na quinta, inspire gratidão, expire controle. Sinta o peito se expandindo, a mente se aquietando, o corpo assentando. Agora, um decreto de limpeza interna, dito apenas uma vez dentro de você. Eu libero todo medo de receber e de sustentar. Minha vida é solo fértil e seguro. Permaneça em silêncio por alguns segundos, percebendo a mudança sutil que acontece quando você declara algo com total presença. Se você está sentindo essa transformação, eu quero te pedir algo importante. Não por protocolo, mas porque esse gesto cria uma ligação real entre você, esta mensagem e a comunidade que está crescendo ao redor desse caminho de prosperidade consciente. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu escolho viver em abundância tranquila. Isso não é só uma ação externa, é um movimento interno de concordância. É como plantar uma bandeira dizendo: eu participo, eu pertenço, eu assumo essa mudança. E mais do que isso, compartilhe nos comentários uma pequena situação da sua vida que você deseja ver organizada, mas faça isso com confiança e não com desespero. Escolha uma ação simples, como organizar meus recebimentos, abrir uma nova oportunidade ou equilibrar meus gastos, e escreva: eu abro espaço para isso acontecer. Quando você compartilha com verdade e serenidade, você inspira outras pessoas e fortalece sua própria decisão. Esse gesto fortalece a comunidade e cria um campo coletivo poderoso. Florence Scovel Shinn dizia que quando várias pessoas concordam em fé, a manifestação se acelera. Então, permita-se participar desse movimento sem vergonha, sem medo de julgamento. Aqui, você está entre pessoas que também desejam crescer com leveza. Respire mais uma vez e sinta essa união invisível, essa rede silenciosa que sustenta e incentiva. A abundância não é corrida, é encontro. E hoje, esse encontro está acontecendo. Algo fundamental está acontecendo dentro de você agora. Talvez você não perceba de imediato, mas existe uma reorganização interna em curso, como móveis sendo realocados dentro de uma casa para que um espaço maior e mais confortável surja. A mente antiga tenta medir resultados rapidamente, mas o espírito sabe que estruturas sólidas se constroem no silêncio. Florence Scovel Shinn ensinava que a mudança verdadeira não começa quando algo chega, mas quando algo deixa de ocupar o lugar errado. E neste instante, antigas tensões, expectativas pesadas e medos silenciosos começam a perder força. É como uma represa abrindo frestas por onde a água finalmente encontra passagem. Respire com essa consciência. A vida não está te negando nada, ela está preparando o terreno. Só que muitas vezes interpretamos preparação como atraso, e isso cria frustração. Quando você espera que algo aconteça imediatamente, sua energia se contrai. Quando você permite que o tempo trabalhe, seu campo se expande. Florence Scovel Shinn dizia que o tempo divino nunca falha, ele apenas organiza as peças de forma perfeita. Enquanto você respira e confia, situações, pessoas e oportunidades se movem em silêncio, encontrando seu caminho até você. Agora, quero que você sinta o corpo inteiro assentando, como quem finalmente encontra uma cadeira confortável depois de ficar muito tempo em pé. Essa sensação de repouso é essencial. A prosperidade estável nasce de um coração que descansa, não de um coração que vigia. A vigilância constante comunica ao universo desconfiança. O descanso comunica certeza. E a certeza é o imã mais poderoso que existe. Leve a atenção para o centro do peito. Imagine uma porta interna se abrindo lentamente, revelando um espaço amplo, iluminado e silencioso. Esse espaço representa a sua capacidade de receber. Muitas pessoas desejam prosperar, mas mantêm essa porta entreaberta por medo de não conseguir sustentar o que chega. Florence Scovel Shinn lembrava que o universo nunca entrega algo que você não possa administrar quando está alinhado com sua essência. Receber com tranquilidade é um ato de coragem e maturidade espiritual. Agora, visualize 3 cenas futuras, mas faça isso de forma diferente do habitual. Não observe como espectador distante. Imagine que você está dentro dessas situações, sentindo-as com o corpo. Primeira cena: você resolve algo que antes pesava. Pode ser um compromisso financeiro, uma negociação parada, um acerto pendente. Sinta o alívio físico.
como um peso caindo do peito. Segunda cena, entra um recurso inesperado, e você organiza esse recurso com clareza e prazer. Não há euforia caótica, apenas gratidão serena. Terceira cena, você oferece ajuda a alguém, talvez uma pessoa querida ou alguém que cruza o seu caminho, e essa generosidade nasce de alegria e não de obrigação. Sinta o calor no peito, a sensação de fluxo. Essas imagens, quando sentidas com o corpo, criam trilhas energéticas reais. Florence Scovel Shinn explicava que a imaginação é o molde da realidade. Se você imagina com medo, o molde se deforma. Se imagina com paz, o molde se firma. É por isso que estamos construindo imagens internas acompanhadas de sensação, e não apenas pensamento. Agora, vamos tocar em algo profundo: o medo de receber. Muitas vezes esse medo não se apresenta como medo. Ele aparece como procrastinação, como desorganização financeira, como autossabotagem sutil. É quando a pessoa recebe algo e imediatamente perde, gasta sem intenção ou se envolve em situações que drenam. Isso acontece porque, internamente, existe a crença de que manter prosperidade é perigoso. Talvez você tenha aprendido que quem cresce se torna alvo, ou que quem próspera se distancia dos outros. Talvez tenha observado alguém perder tudo e associado sucesso a riscos emocionais. Mas isso não é verdade universal, é apenas uma experiência isolada que sua mente transformou em regra. Respire profundamente e permita que essa crença seja vista com compaixão. Ela tentou te proteger. Ela acreditou que manter pouco era mais seguro do que expandir. Agora você pode agradecê-la e dizer com suavidade: eu posso prosperar com segurança. Não há ameaça em crescer. Eu recebo e sustento com equilíbrio. Florence Scovel Shinn afirmava que aquilo que é seu por direito divino permanece quando você está em paz. Leve as duas mãos sobre o abdômen. Imagine que você está soltando um cinturão apertado de preocupação, permitindo que seu corpo encontre amplitude. Ao inspirar, sinta espaço. Ao expirar, deixe sair antigas tensões que restringiam sua expansão. No espaço, a prosperidade encontra morada. Agora, uma percepção essencial. Existem decretos que precisam ser ditos apenas uma vez. Repetir por medo enfraquece. Repetir por confiança fortalece silêncio. Quando alguém declara algo e imediatamente começa a checar, revisar, repetir com ansiedade, está dizendo ao universo: eu não acredito no que acabei de afirmar. Quando alguém declara e repousa, comunica fé. Florence Scovel Shinn dizia que quem planta não cava terra toda hora para ver se a semente brotou. Confia no trabalho invisível. Então, prepare-se para um momento importante. Vamos treinar o gesto interno que sustenta o poder de um decreto único. Inspire lentamente e diga dentro de você: eu confio. Expire e permita: eu solto o controle. Inspire e afirme: está feito no invisível. Expire e silencie: eu aguardo com paz. Sinta a diferença. Sua energia se torna mais estável, mais profunda, mais receptiva. Agora, perceba um detalhe precioso. Você não precisa repetir a frase principal que será entregue. O que você repetirá é a postura. Quando a mente tentar agarrar, você respirará. Quando o medo quiser medir, você agradecerá. Quando a dúvida surgir, você recordará o corpo dessa sensação de assentamento. Essa postura mantém o decreto vivo. Para reforçar essa estrutura interna, declare mentalmente, apenas uma vez, com presença total: eu ajo em acordo com a prosperidade que me pertence. Minha vida se organiza em harmonia. Sinta a frase repousar dentro de você, como uma pedra colocada no fundo de um rio, firme, silenciosa e estável. Permaneça alguns segundos em silêncio. Não há pressa. A abundância não corre, ela chega. Há um ponto muito delicado nesse processo que poucas pessoas percebem. A prosperidade não se manifesta apenas quando você declara, mas principalmente quando você passa a agir como alguém que já recebeu. Existe uma diferença enorme entre esperar e habitar. Quem espera permanece na vibração da falta, observando o que ainda não chegou. Quem habita assume internamente que já pertence ao fluxo, e essa postura muda o movimento da vida. Florence Scovel Shinn afirmava que a fé verdadeira não pede garantia, ela caminha como quem já possui o que declarou. Essa forma de se posicionar cria uma espécie de trilha energética, uma estrada pela qual as oportunidades podem trafegar com facilidade.
Imagine agora que você está caminhando por um caminho amplo, com árvores altas dos dois lados. A luz atravessa as folhas e forma desenhos no chão. Você sente uma brisa leve, uma sensação de estar sendo guiado, de estar exatamente onde deveria estar. Essa imagem não é apenas uma metáfora. Ela representa sua nova postura diante da vida. Quando você se move com paz, sem correr atrás, mas também sem se esconder, você envia uma mensagem clara ao universo: eu confio no processo. Essa confiança muda sua expressão corporal, sua voz, suas decisões. Ela te coloca em sintonia com oportunidades que antes passavam despercebidas. Agora, leve sua atenção para algo prático. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é resultado de grandes movimentos, ações gigantescas, mudanças radicais. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde aos gestos sutis. Às vezes, é um e-mail respondido com calma, uma organização simples de documentos, uma conversa franca, um ato de generosidade espontâneo que desbloqueia um fluxo inteiro. Quando você realiza um movimento pequeno com intenção, ele se torna símbolo de ordem interna. E símbolos têm força no campo invisível. Eles funcionam como chaves espirituais. Pense em 3 atitudes silenciosas que você pode incorporar. Uma delas pode ser agradecer por algo aparentemente pequeno, como um desconto inesperado ou uma conversa que abriu uma possibilidade. Outra pode ser colocar um espaço em ordem, mesmo que seja apenas uma gaveta, porque isso comunica ao invisível que sua vida está se organizando para receber mais. A terceira pode ser um pequeno gesto de generosidade, feito não para se esvaziar, mas para afirmar que você confia na fonte e não no acúmulo. Essas atitudes são como sementes lançadas em solo fértil. Elas crescem de forma orgânica. Agora, perceba algo profundo. Quando você começa a se alinhar com essa energia de abundância tranquila, situações que antes pareciam travadas começam a se mover. O telefone toca, uma mensagem chega, uma pessoa lembra de você. Uma pendência se resolve com facilidade. Não porque você forçou, mas porque você mudou o tom interno. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra, quando nasce do centro, organiza a realidade ao redor. O universo não resiste à coerência. Quando sua vibração, sua atitude e sua palavra dizem a mesma coisa, a vida responde. Respire e permita essa compreensão se instalar. Não há necessidade de urgência. A pressa é filha do medo. A tranquilidade é filha da confiança. A prosperidade não se apressa, ela se estabelece. Assim como uma árvore não cresce gritando, mas silenciosamente, você também está crescendo de dentro para fora. Suas raízes estão se aprofundando. E quanto mais profundas forem, mais sólida será sua colheita. Agora imagine uma mesa clara, organizada, com um caderno aberto. Na primeira página, há uma frase escrita com letras firmes. Fluxo constante e seguro. Ao lado, uma caneta. Você coloca a mão sobre o caderno e sente um calor suave. Essa imagem representa o compromisso que você está firmando consigo mesmo. Não é um contrato externo, é um acordo interno. Florence Scovel Shinn dizia que quando você concorda com o bem concorda com você. Essa concordância é silenciosa, mas poderosa. Feche os olhos por um instante e visualize 3 acontecimentos futuros como já realizados. Primeiro, você quitando algo que te pesava e respirando com alívio genuíno. Segundo, um valor entrando de forma inesperada e você organizando esse valor com responsabilidade e clareza. Terceiro, você ajudando alguém com alegria e sentindo que esse gesto amplia o bem. Sinta essas cenas como realidade. Não as observe de fora, viva dentro delas. O corpo precisa reconhecer o caminho que a mente deseja. Agora, leve a mão direita ao coração e a esquerda sobre ela. Sinta o calor entre as mãos e o peito. Diga mentalmente, apenas uma vez: eu autorizo a permanência do fluxo na minha vida. Minha prosperidade é estável, limpa e protegida. Deixe a frase se dissolver dentro de você, como açúcar se dissolvendo em água morna. Não tente repetir, não tente reforçar. Apenas permita que ela se assente. Permaneça em silêncio por alguns segundos. O silêncio é onde o decreto cria raízes. Florence Scovel Shinn ensinava que a criação não acontece no barulho, mas no intervalo entre um pensamento e outro. É nesse intervalo que o invisível trabalha. Agora, sinta o corpo mais leve, como se algo tivesse sido retirado.
Talvez você perceba um relaxamento nos ombros, uma suavidade no rosto, uma respiração mais profunda. Isso é sinal de que o seu campo interno está mudando de frequência. Você está saindo da postura de cobrança e entrando na postura de confiança. Antes de seguir adiante, perceba um detalhe importante: esse caminho não é solitário. Existe uma comunidade de pessoas ouvindo, sentindo e construindo essa nova forma de prosperidade junto com você. Quando você participa com sinceridade, você fortalece não apenas sua própria manifestação, mas a de todos que compartilham desse espaço. Florence Scovel Shinn dizia que quando 2 ou mais pessoas concordam em fé, algo no campo muda imediatamente. Permaneça mais um instante sentindo essa conexão invisível. Há força nisso. Agora chegamos a um ponto de integração profunda, onde tudo aquilo que foi construído dentro de você começa a tomar forma estável. Até aqui, você preparou o terreno, limpou crenças, abriu espaço, autorizou o fluxo e iniciou o movimento interno da prosperidade tranquila. Mas existe um passo essencial que diferencia quem apenas deseja de quem manifesta: caminhar como quem já recebeu. Florence Scovel Shinn repetia que a palavra cria, mas a atitude sustenta. Não se trata de fingir, de forçar uma postura artificial, mas de permitir que o seu corpo, suas escolhas e sua rotina expressem a nova consciência que você está instaurando. Respire profundamente e reconheça algo importante: você não está começando do zero. Há uma base sólida dentro de você agora. A sua energia mudou. A forma como você sente o futuro mudou. A forma como você olha para suas possibilidades mudou. Aquele peso que antes parecia colado no peito já não tem mais a mesma força. Ele pode tentar voltar, mas agora existe um novo terreno onde ele não se fixa. Florence Scovel Shinn dizia que quando a luz entra, a sombra perde morada. E neste instante, você se tornou mais iluminado por dentro. Agora quero guiá-lo por uma prática simples, porém poderosa, que sela esse novo ciclo. Imagine que você está em sua própria casa, mas ela parece mais ampla, mais clara, mais organizada. Você olha ao redor e percebe que o que antes era bagunça agora tem espaço. Você abre uma janela e entra um vento morno, trazendo um cheiro de novidade. Essa imagem representa a ordem interna que está se instalando. Quando o ambiente interno muda, o externo acompanha. Visualize uma mesa com um vaso de flores organizado com cuidado. Ao lado, um caderno com seu nome escrito. Você o abre e encontra uma frase luminosa: "Eu sou casa segura para abundância." Sinta essa frase como verdade. Ela não está escrita apenas no papel, ela está sendo gravada no seu corpo, nas suas decisões, na sua postura. Florence Scovel Shinn dizia que a prosperidade precisa de morada, e essa morada é a consciência tranquila. Agora, para consolidar esse estado, traga 3 imagens do futuro próximo. Primeiro, imagine-se recebendo uma notícia positiva relacionada a dinheiro ou trabalho. Veja seu corpo reagindo com calma e gratidão, não com urgência ou medo. Segundo, visualize-se organizando um valor que chega, colocando tudo em ordem com carinho e clareza, como quem arruma uma gaveta especial. Terceiro, veja-se ajudando alguém de forma espontânea, com alegria limpa, sem pensar em retorno. Sinta essa alegria como um fluxo que se move sem esforço. Permaneça alguns segundos dentro dessas imagens. Elas não são fantasia. Elas são moldes. Florence Scovel Shinn dizia que a imaginação disciplinada é a oficina da criação. Quando você sente algo como real, o corpo se prepara para recebê-lo, e o universo responde à disponibilidade. Agora, inspire profundamente e leve a mão direita ao coração, a esquerda sobre ela. Diga internamente, apenas uma vez, com voz serena dentro da mente: "Eu mantenho o que recebo." O bem que chega permanece e frutifica em paz. Deixe essa frase afundar lentamente, como uma pedra descendo em um lago calmo. Não repita. Apenas permita que o silêncio faça o trabalho. Esse silêncio é fértil. É nele que o decreto cria raízes. Florence Scovel Shinn afirmava que a criação acontece na pausa, não no esforço. Então permaneça respirando com suavidade, sentindo o corpo assentado, a mente suave, o peito aberto. Você está entrando em uma nova frequência. Agora, quero convidar você para algo especial. Se esta mensagem tocou você, se fez sentido, se você percebe algo diferente no seu interior, compartilhe nos comentários sua experiência. Conte uma pequena mudança,
uma sensação nova, uma percepção que despertou. Quando você divide sua vivência com autenticidade, você fortalece o seu próprio movimento e inspira outras pessoas. Aqui, estamos construindo uma comunidade de prosperidade consciente, baseada na paz e não na competição. Florence Scovel Shinn dizia que quando um prospera com amor, todos prosperam com ele. E aproveitando esse momento de conexão, se você ainda não está inscrito no canal, eu te faço um convite carinhoso. Inscreva-se agora. Não por obrigação, mas como um gesto simbólico de compromisso com essa nova fase da sua vida. Deixe seu like e escreva nos comentários com seu nome. Eu recebo com sabedoria. Esse simples ato cria uma âncora vibracional, como se você assinasse um acordo consigo mesmo. Não é sobre algoritmo, é sobre intenção. Agora, imagine uma moldura dourada sendo colocada ao redor de tudo que você construiu aqui dentro. Uma moldura protege, preserva, honra. Ela não muda a obra, mas garante sua permanência. A abundância precisa dessa moldura interna, a decisão consciente de manter o fluxo vivo. Florence Scovel Shinn dizia que o bem que é seu não escapa. E quando você se compromete com ordem, gratidão e generosidade, você cria margens seguras para que esse rio continue fluindo. Para selar essa integração, declare internamente, com suavidade: eu ajo como quem já recebeu. Minha vida se alinha ao bem. Meus passos prosperam com paz. Permaneça em silêncio alguns segundos. Sinta o corpo concordando. Sinta a estabilidade. Agora, no final deste encontro, eu quero te pedir algo diferente. Se esta mensagem te fortaleceu, compartilhe com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja cansado, preocupado ou se sentindo sozinho na jornada financeira e emocional. Esse gesto não é apenas divulgação, é generosidade consciente. É você sendo o canal do bem. E antes de encerrarmos, eu te pergunto com carinho: você quer caminhar junto com essa comunidade? Então inscreva-se, deixe seu like e escreva nos comentários sua história, o que mudou em você hoje, o que você sentiu, o que aprendeu. Sua experiência importa. Ela pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para reencontrar esperança. Que a sua semana seja leve, abundante e tranquila. Que você sinta, dia após dia, que a vida está trabalhando a seu favor. Respire. Está acontecendo. Florence Scovel Shinn sorriria ao ver o que você está construindo. Prosperidade com paz. Siga em paz.